Senhor Jesus, Divino Mestre, nós presentes agradecemos a Ti por mais uma oportunidade para nossa aprendizagem, para a regimentação de recursos que vão nos auxiliar no dia a dia, no nosso esclarecimento, para a prática do bem e do amor ao próximo em meio à sociedade. Pedimos a Ti amparo, inspiração, auxílio, para que nós realizemos sempre o melhor ao nosso alcance, tanto neste momento de estudo, quanto nas nossas atividades diárias. Pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, a inspiração para os governantes, os que detêm o poder neste mundo, para que seus corações estejam repletos do sentimento de amor ao próximo. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, livro de Gênesis de Moisés, capítulo 4, a partir do versículo 14. Aliás, nós já comentamos esse versículo, né? Vamos iniciar no versículo 15. Então, vamos lá. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Muito bem. No versículo de hoje, versículo 15, diz assim para nós: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Nós aqui temos aquele ponto que sempre se repete, que é recorrente no início desse versículo. O Senhor, porém, disse-lhe. O Senhor é representado pela soma dos componentes positivos presentes em nós, que devem nortear nossa ação diária. Então, os componentes positivos já presentes, eles nos desafiam, porque a partir, então, da chegada desses componentes, eles precisam nortear a nossa ação no dia a dia. Então, aí entra aquela luta diária para a implementação desses ensinamentos, para os quais os Espíritos sempre nos chamam a atenção nas nossas reuniões. O Senhor, porém, disse-lhe, então aqui é um diálogo na consciência, que é reforçado pelos amigos espirituais, os protetores, os mentores, o anjo guardião, que vão também nos inspirar, que vão também reforçar esse objetivo na nossa intimidade.
Portanto, qualquer que matar a Caim, aqui nós temos um ponto interessante, porque o Caim representa a soma do subconsciente, a soma que nós já conquistamos. Então, ninguém consegue matar, eliminar o subconsciente. Os arquivos do subconsciente ficam para sempre conosco. Agora, os instintos, os sentimentos, nós conseguimos alterar. Os instintos são embriões de sentimentos. Então, nós devemos, para progredir, para evoluir, conscientemente, de forma mais suave, que é o nosso propósito, nós vamos, então, nos esforçar para a prática do bem. Se nós não queremos conscientemente fazer esse trabalho de reflexão, autoanálise, autocrítica, a busca pela transformação, nós vamos ficar à mercê das circunstâncias que os nossos sentimentos vão gerar na vida. Como o mal é o seu próprio remédio, então, o próprio desatino interior, o próprio descontrole interior, vai acarretar dor, e a dor vai ser um movimento de correção de rumo. A dor. Mas a dor, nós aprendemos que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Aquele que comete um erro, muitas vezes ele não vai ter que ser punido, vamos colocar dessa forma, como muita gente acha. Não é assim que funciona. Isso que você está falando aí, que Deus não apressa a expiação, a gente pode entender isso aí nesse versículo. O que eu estou prestando atenção é que o Caim, ele fala assim, a minha maldade é maior do que possa crescer. O que eu fiz não tem perdão, mas Deus vai ao contrário. Tem perdão de acordo com o conhecimento dele. Pois é, estou falando. Né? Pelo conhecimento dele, ele não tem perdão mais, né? Mas Deus aponta um outro caminho, né? E depois ele fala que não vou ter mais jeito, que qualquer um que me encontrar vai me matar, mas em seguida, tipo assim, como se fosse dado como você está falando, né? Uma oportunidade para ele se refazer e depois reparar. O elemento que persiste, né? Vamos buscar aqui o assassinato, né? O elemento que nós temos que diferenciar, né? Diferenciar. A intenção ou não a intenção. Nós já falamos aqui bastante disso. Você está dirigindo seu automóvel, você atropela alguém, a pessoa morre. Para a maioria não vai acabar o mundo? Não é? Mas você teve intenção? Você teve intenção de... Não. Não teve intenção de matar ninguém, assassinar. Então, por isso que aqui, livro dos Espíritos, são unidos mais ou menos assim, né? Unidos da mesma forma todos os casos de assassinato. Então, Deus olha a intenção. Né? Sim. Qual foi a intenção? A intenção de um espírito selvagem, semi-civilizado, é diferente da intenção do espírito intelectualizado. Então, existe uma gradação. Certo? Deus? Justiça humana leva em consideração. Tem o homicídio doloso e o homicídio culposo. No caso do atropelamento, é culposo. E quando a pessoa não teve realmente culpa, aquilo é arquivado. Não é isso? Então,
Mas tem gente que o mundo vai acabar. Nossa, eu atropelei uma pessoa, morreu, agora eu vou... Quantas encarnações eu vou levar para reparar esse erro? Não é assim que funciona. Nesse sentido, não. Não, é. Mas a gente aprende isso. Acho agora que está melhorando, mas eu não frequento o Espiritismo tanto quanto você há quanto tempo, né? Mas no tempo que eu comecei a iniciar, percebi que a mentalidade era essa. Era punição em cima de punição. Não é não. Acho que era pior que o catolicismo. Porque a mentalidade. a gente tem que estudar, por exemplo, o livro dos Espíritos, você tem que estudar o livro das questões associadas a outras questões. Uhum. E às vezes um livro com outro também, né? Questão 132, por exemplo. Evangelho com o Espírito. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então o objetivo é a perfeição. Para alcançar a perfeição, para uns vai ser missão, para outros é expiação. Para quem é expiação? Para quem vem negligenciando a lei, vem repetindo. Mas para ambos, tanto para quem está em expiação quanto para quem está em missão, continua a questão. Visa também colocar o homem em condições de realizar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, mesmo quem está na expiação, tem uma parte para realizar na obra da criação. Então, expiação. Mas a gente tem que ampliar. A questão 262A. Deus não apressa expiação, sabe esperar. Já mudou. Você cometeu um assassinato, conscientemente. Você pegou a arma e atirou na pessoa. Você vai ter que vir na próxima e morrer. Não. Não é assim. No caso do Missionário da Luz, tem o caso do Sergismundo. Que matou a pessoa para ficar com o dinheiro, não foi isso? Uhum. Ele recebeu como filho a mesma existência. Vai precisar morrer na próxima? Uhum. Não. Certo? Agora, se ele mata nessa existência, aí na outra ele mata, aí está havendo uma reincidência, a cristalização, aí vai entrar a expiação. Mas o elemento mata ele pode arrepender, não pode? Ele arrepende, vai buscar a reparação, vai buscar a transformação, porque esse é o objetivo da... Ele pode, na próxima existência, ou nessa mesmo, ser beneficiado com uma doença, ou na próxima com uma doença. Mas aí nós temos que ampliar mais ainda o leque. Nós vamos lá na questão 770A. O que está escrito lá? Praticar a maior soma de bem do que de mal é a melhor expiação. Não mudou? 770A. 770A. Então, nós temos que estudar a questão da expiação, a questão 132, juntamente com a 262 e com a 770A. Senão nós vamos nós vamos ser os justiceiros. Então, nós vamos ser os justiceiros, adeptos da lei, olho por olho, dente por dente. É 70? 770A. 770A. Então, nesse sentido. E associada à questão que fala da morte, não é? Também, depois o amigo pode estudar. O assassinato depende da intenção. Deus não olha o fato. E por que é um erro o assassinato? Porque interrompe a evolução de alguém. Mas quem é assassinado não é por acaso. Sob a lei da justiça. Quem assassinou, se for um elemento que está assassinando já há algum tempo, algumas existências, aí vai entrar
uma expiação para ele, mas se não, se é um lance fortuito e depois ele se arrepende e nunca mais ele faz o bem, ele já se corrigiu, certo? E a lei, meus amigos, a lei não é punitiva, a lei é educativa. A lei é educativa. A lei é educativa. Então, para a gente sair então dessa condição de estar a reboque dos instintos, então nós estamos aqui buscando interiorizar o ensinamento para te colocar em prática no dia a dia, para minimizar os erros. Minimizar. Errar menos. Isso? Errar menos. Acertar mais e errar menos. Então, nós não podemos eliminar o subconsciente. Memória está lá para sempre. Agora, nós alteramos a carga de sentimentos. Alteramos a carga de sentimentos. Então, por exemplo, à luz do conhecimento que nós temos hoje, no nosso caso particular, em função do conhecimento que nós temos, se nós assassinarmos alguém conscientemente, tem um peso muito maior do que tinha na antiguidade, quando nós não tínhamos esse conhecimento. Então, por isso que nós não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje. Com certeza. Certo? Naqueles tempos lá, muitas vezes não tinha outro recurso, não. Não tinha, e a pressão social era aquilo também. Não tinha recurso. E a lei também era outra, né? Até a parte do entendimento. Exatamente. Até porque, meus amigos, o instinto de matar, nós desenvolvemos ao longo da evolução. Basta olhar o reino mineral, o reino animal. Os animais matam por maldade? Não, matam por posição da lei. E quem criou a lei? Deus. Deus criou o mal? Não. No reino animal não tem maldade. No reino nominal, no plano da nulidade moral, também não tem maldade. O animal não mata para estocar. Não, ele mata de acordo com a necessidade. E quando o princípio inteligente ele se graduou para se tornar um espírito humano, ele leva toda a carga instintiva que ele desenvolveu. Aquilo não é apagado. Então ele passa milhões e milhões e milhões de anos exercitando o matar para sobreviver. Só porque toda a humanidade acabou, não vai matar mais, sumiu esse instinto? Não, isso é um hábito. Tem que desativar. Tem que mudar esse hábito, entendeu? Tem que alterar essa carga instintiva, transformar em sentimentos nobres, que é o esforço da evolução. Então, por isso que nós temos aqui, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Nós estamos lidando aqui com quem já tem conhecimento. Já tendo conhecimento, então a carga emocional de culpa, remorso, arrependimento, é isso. E a nossa faixa primitiva, meus amigos, o homem primitivo mata, não tem culpa, não tem nem arrependimento. Não tem, porque aquilo faz parte da lei da sobrevivência. Está agindo como animal ainda. Como animal. Nós ainda não somos humanos plenos, nós estamos no... Nós completamos ainda. Nós estamos aqui buscando desenvolver o centro de humanidade. Nós não estamos aqui na Terra desenvolvendo a angelitude, não.
Quem estiver pensando que está desenvolvendo angelitude, baixa a bola, porque não. Estamos aqui desenvolvendo humanidade. Senso de humanidade, bondade humana. Os espíritos são claros. Os espíritos na faixa da angelitude nem estão reencarnados em massa. Estão nos planos superiores. Estou dizendo em massa. Tem espalhados aí alguns anônimos. Mas em massa não. Em massa estamos nós em regeneração, em expiação, para avançar. Então nós aí desenvolvemos a inteligência. Da inteligência nós desenvolvemos a razão. Agora nós estamos na faixa que medeia entre razão e humanidade. Porque o próximo etapa, desenvolvida a humanidade, aí abre-se para nós a angelitude. A gente está vislumbrando a angelitude, vislumbrando Jesus. Mas a gente tem dificuldade em praticar o que praticou. A gente tem dificuldade. Então nós estamos vislumbrando. Nós já admiramos Jesus, desenvolvemos já amor, simpatia pelo Mestre, mas nós ainda não conseguimos aquela prática plena, porque nós estamos lutando com as emissões da animalidade que está muito próxima da nossa realidade ainda. Temos evolutivos. Nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Quem aí ousa dizer que está próximo de Jesus da condição dele? Tem alguém aí que diz aí? Levanta o dedo? Em sã consciência? Claro que não. Lógico que não. Mesmo chegando, o Espírito chegando nesse processo de angelitude, aí também abre um novo processo para ele chegar num patamar crístico também. Começa uma escala infinita. Será que nessa fase o processo evolutivo ele fica mais rápido ou mais pelo fato da gente não ter mais... A aquisição de conhecimento é exponencial. A aquisição de conhecimento é exponencial. Deve ser mais intelecto. Não é mais 1 mais 1 mais 2. É exponencial. É muito... Sim. Raiz cúbica, quinto, sexto, e vai por diante. Então, um processo absurdo que nós ainda não temos condições de imaginar, não. A gente vislumbra, mas os Espíritos têm dito aqui, né? Aquele irmão nosso na sexta-feira fala que Jesus é a encarnação da paz que excede todo entendimento. E do amor também. Então nós não temos entendimento. A gente vislumbra. Como diz a frase aí. Jesus é entendimento da paz. Excede. Que excede todo entendimento. A nossa paz aqui na Terra, por enquanto, ainda é a paz armada. Ainda é a Pax Romana. Certo? Paz pelas armas ali. Segundo o estatuto do dominador, que era o romano. Então... mas o dominador pensa assim, né? Exatamente. É da imposição mesmo. Agora, eram os tempos, era a realidade da época. Então, ele não pode olhar para aquele tempo com o olhar de hoje. Certo? Porque todos nós aqui que estávamos lá, gostávamos de fazer o que fazíamos lá. Era a nossa alegria. Então, nós não podemos olhar hoje, certo? Com olhar. Porque nós não podemos olhar para a história com o olhar de hoje com a história passada. Nós não podemos repetir mais, porque nós já temos amplos conhecimentos para melhorar o mundo. Capacidade, conhecimento. Mas tem muita gente aí querendo repetir,
reviver os antigos impérios. Estão presos ainda ao passado. Então, esse 7 vezes será castigado é em função do conhecimento adquirido. Não é? Um elemento que já tem conhecimento das leis divinas, é religioso, mas ele prega a morte do próximo, então 7 vezes será castigado. Ou seja, ele está num processo de cristalização muito grande. O 7 vezes será castigado significa que as reencarnações necessárias para transformar serão mais numerosas. Vai precisar de mais tempo. Não vai ser castigado pela... Significa que vai demorar mais a vencer aquela cristalização. Se nós temos dificuldade para, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Nós muitas vezes somos, às vezes, constrangidos a ter que mudar uma alimentação por motivo de saúde. Nós temos grande dificuldade, não temos em mudar? Bastante. Imagina um elemento que é um déspota quanto mais a muitas existências. No plano da facilidade ampla para ele implementar o seu despotismo, ele fica muito mais à vontade. Aí por isso que nós já estamos estudando aqui Adão, Eva, Caim e Abel, porque são espíritos que vieram em degredo exatamente por isso. Porque não conseguiram vencer a cristalização lá no mundo de origem, vieram para o plano em que não tinha nenhuma facilidade para dar vazão àqueles hábitos, ainda beneficiados pelo esquecimento amplo, que também nos beneficia ainda aqui. Mas o elemento que é tirânico, despótico, que tem grande poder e quer continuar conquistando como no passado, ele não precisa mais de ir a campo de batalha pegar nas armas. Ele, do seu gabinete, do seu escritório, ele dá as ordens. Lança os aviões, aperta os botões, dispara as armas. Perceberam? Então, no mundo primitivo, não tem nada disso. Corpo a corpo. Pau e pedra. E no caso, por exemplo não, tem vários exemplos mesmo, de uma pessoa que é presa por determinado acontecimento lá, mas era inocente. Aí foi um erro da lei, ou essa pessoa tinha que... A lei divina aproveita o erro da lei. É lógico, né? É lógico. Você acha que ele é vítima por acaso? Você acha que teve uma injustiça? Não sei. Não sabe? Não. Essa pessoa que eu vi? À luz do... não. Tá. À luz do conhecimento espírita, você acha que teve uma injustiça? Pronto, então você já sabe a resposta. Os irmãos até formaram, ele ficou 15 anos. Assim, houve uma injustiça da lei humana para cumprir uma justiça. Vamos dizer assim, né? A injustiça da lei humana foi aproveitada, porque não era para ter a injustiça. A injustiça não era para acontecer. Mas como nós somos imperfeitos, consequentemente fazemos leis imperfeitas, consequentemente o processo de apuração dos crimes são imperfeitos, então isso é utilizado pela sabedoria divina para reajustar quem não foi. Dá oportunidade daquele de vivenciar o que ele fez. Exatamente. Ele reparar
o mal que ele fez, porque provavelmente o elemento já vinha fazendo esse tipo de ação incorreta já há algumas existências, na impunidade. Ele mesmo pode ter pedido, olha, agora eu preciso de reparar, porque eu não estou dando conta de mudar sozinho. Os irmãos formaram direito para... Aí então ele vai reencarnar com aquela marca de Caim. Ah, pois é, por isso que eu... Com aquela marca de Caim. A cabeça da marca. Todo aquele que me achar me matará. Certo? Mas não é. Gente, ninguém renasce na Terra para fazer uma lei imperfeita, para estabelecer um processo imperfeito de apuração. Não. É a imperfeição que é aproveitada. Naquele caso foi aproveitado. Todos os casos na Terra, todos os casos. Jesus foi muito claro, quando não cai um fio de cabelo da nossa cabeça ou a folha de uma árvore sem que o Pai que está no céu o saiba. Se não fosse todos os casos, haveria parcialidade de Deus. Então, não existe injustiça. Né? Da parte de Deus, não. Não, lógico, aqui. Não existe injustiça no universo de forma nenhuma. Não tem um propósito. Não existe injustiça. Então tá. Certo? Tá, certo. A gente pode mudar o nosso próprio destino. Está aqui na questão 551, gente, ó. 551 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar da 551? Gosto de repetir essa questão porque ela é boa. 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. Ninguém tem o poder de fazer o mal para o próximo, só para si. Ele é apenas um instrumento. Para o próximo ele é aproveitado. É instrumento. Ah, esse elemento aí, esse romano aí que gosta de ficar com a espada na mão, cortando a cabeça. Quando tiver gente precisando de cortar a cabeça, ele vai reencarnar para parar de cortar a cabeça. Para parar de cortar a cabeça. Como ele tem o prazer em cortar a cabeça, a alegria de cortar a cabeça, ele vai sendo aproveitado para cortar a cabeça. Enquanto não sair toda essa... Se ele não para de cortar a cabeça, daqui a pouco ele vai inventar, ele vai continuar reencarnando, inventa a guilhotina, por exemplo. Dando um exemplo. Ele vai aperfeiçoando a técnica. Se ele não para. Percebendo? Tá, ele vai virar escândalo. Vai ser escândalo. É sempre. Até que chega no limite do mundo, ó, esse aí não serve mais para esse mundo, não. Agora ele vai ter que ir para o outro. Então basta. Ninguém merece. Aqui ninguém mais merece se ele tiver perder a cabeça. Então ele vai para outro. Aí lá ele vai inventar espada lá. Depois de 30 mil anos lá no outro mundo, ele vão descobrir o ferro, o cobre. É porque a Era do Bronze é recente na nossa história. A Era do Bronze é a Grécia. Estamos falando de 3 mil anos atrás. Vamos arredondar para 4 mil. Aí que apareceu os primeiros instrumentos de metal. O elemento veio em degredo para a Terra, levou 40 mil, 30 mil anos para lembrar como é que foge o metal. Certo? E fazer de novo os instrumentos, inventar a roda. A roda também é recente. O fogo é que é mais antigo, né? Porque o fogo... É da natureza. porque caiu um raio lá no capim, queimava, aí os homens tentavam mesmo conservar aquele fogo, né? Tem até um filme interessante aí, já tem, que eu vi muitos anos atrás, que é a tribo lá andava com o fogo aceso, assim, ó, que eles pegaram de uma tempestade. Então eles iam alimentando aquele fogo. Não lembro o título mais não. Ficava na espécie de uma cuia, assim, ó, e eles iam alimentando ali aquele fogo. Até que um lá, o elemento, tropeçou e caiu dentro d'água.
Pagou o Eles fogo. quase mataram ele lá. Uma dificuldade para manter o fogo. Ainda bem que preservaram Mas ele. Não conseguiram, né? Essa dificuldade assim, o cara criou uma treta, Aí com o né? tempo, né, alguém lá, sem querer, mexendo Batendo uma pedra na outra, saiu faísca. É. Talvez fazendo Aí uma arma. caiu lá no capim seco. É. Certo? Aí incendiou, aí... Lembrou. Então, só que no caso aqui, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então nós podemos aí trabalhar com sinais, né? Sinais. Nós aqui no Livro dos Espíritos nos ajuda. Aqui é um sinal congênito. Um sinal lá, né? Uma legião de nascença, alguma coisa. Então, qualquer pessoa que agride um incapaz aqui na Terra não é considerado crime hediondo? Uhum. Então, 7 vezes será castigado. A pena não é maior? A pena é maior. De acordo? Agora, nós podemos aprofundar os sinais, né? Sinais, porque todos nós damos sinais, tá, gente? Aqui, o sinal de Caim. Qual é o sinal de Caim? Vamos lá na questão 895. De vez em quando eu repito para os amigos aqui, né? 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, aqui é o sinal de Caim. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Posto de lado defeito e vício. Então, defeito, vício, todos nós aqui já temos condições de consciência sobre defeito e vício, certo? Posto de lado. Se quiser ponto pacífico. Qual o sinal mais característico? O interesse pessoal. Não é isso? Não deixa ser o egoísmo. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, sinal de Caim. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Quanto mais a gente apega aos bens deste mundo, menos nós vamos compreender o nosso destino. Porque nós estamos aqui para desapegar. Nós podemos ter os bens deste mundo? Podemos. Mas nós não podemos devotar a eles mais amor do que as pessoas. Lógico que você vai ter satisfação em adquirir um bem lá que você lutou para conquistar. Você vai ter uma satisfação. Você quer ter uma televisão lá que já tem um bom tempo, aí sai uma mais moderna, você quer a televisão, você fica satisfeito. Você vai ver uma imagem lá e tal. Estão falando disso. Agora, você tem uma televisão, aí você quer pôr uma televisão em cada cômodo na sua casa, aí já é complicação. Você quer ter uma televisão ligada em cada cômodo que você for, para você não perder nada, não é isso? Aí já é complicação, né? Passa o dia quando... É cozinha, banheira, bobear até dentro do chuveiro, lá na televisão, fica vendo lá. Agora, nós temos aí os... Aí, o que acontece Agora vamos no oposto. Sinal da... Por quem disse pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita. 918. Por quem disse? Você pode colocar aqui. Por que sinais se pode reconhecer? Então, para não repetir palavra, Kardec escreveu indício. Podia ser sinais. Certo? E já a pergunta aqui já é oposta da outra. A resposta é oposta. Ó. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, a resposta é oposta a de lá. Se eu antecipadamente compreendo a vida espiritual, então eu vou ser mais desapegado, naturalmente. Vou pensar no interesse do outro, não só no meu.
Vai colocar o próximo à frente do material. Do material. Agora, é o tal negócio. Por que a sociedade está como está? Kardec fez a pergunta. Por que indícios pode reconhecer uma civilização completa? Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Porque aqueles sinais que nós estudamos aqui, o sinal de inferioridade ou o sinal de evolução, eles vão refletir na sociedade. Então a sociedade vai espelhar. A sociedade não é um ser a parte da humanidade, não. É o todo, né? A sociedade é o resultado do que os indivíduos fazem. Chama sociedade. As leis, resultado dos indivíduos, e vai por aí. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, uma civilização completa, vai ser reconhecida pelo desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral é o que nós estudamos aqui na questão 918, que é desenvolvimento moral, tá? Desenvolvimento moral, 918. O espírito prova a sua elevação por todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, que é desenvolvimento moral. Quando o espírito fala em progresso moral, e Kardec, na Gênesis, por exemplo, ele deixa muito claro que o progresso moral, ele vai promover a elevação dos sentimentos. É indissociável. Progresso moral é igual elevação de sentimento. É igual desenvolvimento de virtudes. Quando nós falamos em virtudes, é misericórdia, piedade, compaixão, aquelas das bem-aventuranças, para as quais Jesus chama a atenção. Certo? Isso aqui é desenvolvimento moral. Então, nossa civilização não está completa ainda. Sinto muito dizer para os amigos. Por isso que nós aqui começamos tudo falando que nós aqui estamos para desenvolver bondade humana. Humanidade. Só vai estar desenvolvido isso na humanidade quando a sociedade refletir a humanidade para todos os seus concidadãos. Não tiver mais o forte querendo submeter o fraco. E é para todos, né? Para todos. Não tivemos mais elementos despóticos querendo impor suas vontades, utilizando o poderio militar à sua disposição para impor os seus caprichos. Não vai haver rebeldia perante as leis humanas, que foi esse grande exemplo que Jesus deu. Jesus tinha todos os motivos para se rebelar contra a lei humana daquela época, não tinha? Mas o que ele fez? Ele foi para a cruz. Por quê? Era a lei humana da época e Jesus respeitou a lei humana da época. Deu a César o que é de César. Confiança total em quem? Em Deus. Porque Deus é que permite que aquele elemento que porta a cabeça esteja reencarnado na Terra. Ou não é? Uma, duas, três, quatro, cinco existências. Ou não é? Não é Deus? Então Deus está errado? Quem é que está errado? É Deus que está errado? Ou eu preciso reajustar ou desenvolver a humildade, a resignação e a paciência para aceitar o que eu não posso mudar? Senão eu vou ser um rebelde, um revoltado, vou me tornar violento. Tem uma oração que fala assim, né? Oração É? da serenidade. Então, continuando aqui, ó.
Credes que estáis muito adiantados. Aperta o cinto aí, todo mundo. Porque tendes feito grandes descobertas, não é isso? Obtido maravilhosas invenções. Mas estamos usando tudo para o mal. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que o selvagem. Lembra aqui do homem de 30 mil anos atrás? Nós estamos muito melhor do que eles, não estamos? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer civilizados, senão quando em vossa sociedade houverdes banido os vícios e a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então a nossa civilização hoje percorreu a primeira fase apenas. Esclarecimento intelectual. Ainda não desenvolvemos o bem-estar social em grande escala. Quando os governos aí tentam desenvolver o bem-estar social em grande escala, tem as vozes que levantam e dizem comunismo, ou não tem? Você não pode deixar passar, né, Luiz? Sinto muito, amigos. Tem que dizer. Vai criar vagabundo. Então, assim, é tudo errado. Aí, por que indícios? Questão 842. Nós estamos só estudando indício, tá? Nós é que vamos analisar nosso mundo interior e ver onde nós mais estamos enquadrados aqui. Se nós estamos na imperfeição, estamos mantendo a sociedade imperfeita, se nós estamos buscando desenvolver os indícios de progresso moral. Agora, aqui é importante, ó. Aqui vai falar para nós do plano intelectual. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Qual o sinal que caracteriza essa filosofia por excelência? Doutrina por excelência, ou religião por excelência? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizerem. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então aqui nós vemos a coerência, certo? Prática da lei de amor na sua maior pureza, sua mais ampla compreensão, que equivale à prática da lei de Deus na questão 918. Mesma coisa. Tanto que Jesus resumiu, né? Os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Então é a mesma coisa. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Falou bonito. Como é que as pessoas não... Para quem não conhece ainda, é o Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec, codificado pelo senhor Allan Kardec, que está cheio de novidade no movimento espírita. Gente, como é que as pessoas não conseguem perceber, né? Tem seitas que... Se nem desenhar, prega o ódio. Não pode ficar em... Prega o ódio por homossexuais, transexuais e vai por aí afora. É a distorção, porque a doutrina de Jesus não prega isso. Não é? Então, o sinal de Caim, nós temos que... E pôs o Senhor um sinal em Caim. Foi o Senhor Deus que pôs um sinal em Caim, não a lei, a evolução, a reencarnação. O Senhor que vai pôr um sinal em Caim, nesse caso específico aqui, é porque o Caim caiu em si, né? É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Então ele caiu em si, se arrependeu, ele desencarnou e reencarnou, e ele reencarnou então. O Senhor simboliza que ele conscientemente aceitou uma
limitação. Se resignou. Lá no mundo espiritual, ele conscientemente aceitou uma limitação e reencarnou com aquela limitação. E aquela limitação vai ajudá-lo a se transformar. Foi lá no Instituto de Preparação da Reencarnação, combinou lá, porque isso não é imposto, tá? Isso é escolhido. Quando o elemento não tem condições de escolher, aí funciona a lei. Mesmo assim, levando em consideração o que é melhor para ele. Melhor para ele. Sempre assim, né? Mas a lei não é de vingança. Não, pois é, não. A lei não é de vingança. Então, no mundo primitivo, o elemento mata, morre. Ele é o natural da lei da sobrevivência. A partir do momento que nós conhecemos os 10 mandamentos, não pode mais ser assim, não matarás. Não pode mais ser assim. Aí tem as leis. Tem que desenvolver as leis humanas, não é isso? O voto dos Espíritos nos ajuda aqui, ó. Tem que desenvolver as leis humanas para controlar os rebeldes, que querem manter a Terra no mundo, na faixa primitiva. Então, por isso que tem, continuando aqui na sequência da 793, na sequência vem lá, 794, progresso da legislação humana. Aí vem aqui, ó, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Mas ninguém quer praticar, certo? As leis divinas. Aí então tem que ter leis humanas. Então as leis humanas começaram como? Lá nos tempos primitivos, lá, o patriarca, o chefe do clã, que era quem mandava, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Então eles faziam as leis de acordo com a justiça do grupo ali. Justiça do grupo, de acordo com o entendimento dele. Então estabelecia lá a lei para punir os rebeldes que não queriam observar aquela lei. Aí com o tempo vai desenvolver, aí com o tempo vai surgindo o despotismo, vão surgindo os abusos, aí entra numa espiral de complexidade. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Então aí nós vamos levar da antiguidade, né? A antiguidade era assim. Proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, que são as leis de Deus, né, os mandamentos, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Qual que é a lei natural? Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Isso que é a lei natural. Como todos são iguais perante a lei, mas tem uns que são mais iguais, então tem que ter as leis para punir, certo? Aí vem a 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Igual Jesus quando fala que Moisés deu essa lei para vocês por causa do coração duro. de vocês. Coração duro. Então, é o nosso caso atual aqui, ó. Nós estamos falando da atualidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas, porque a nossa sociedade é depravada.
Então, tem que ter leis severas. Para proteger quem? Os fracos. Está na questão, nós já estudamos isso muito aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem capítulo 9 e tem 5. Né? Capítulo 9 tem 5. Aqui, ó. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Só lembrando que mundo ditoso para os espíritos é a regeneração, tá? Já é a regeneração. É o capítulo 3, o item 19, o último parágrafo do texto Progressão dos Mundos. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, a partir da regeneração, vai imperar a lei de Deus e os homens já serão ditosos. Quando a regeneração estiver plantada em todos os rincões do planeta Terra, aí, certo? Não tiver mais ninguém em expiação, os Espíritos deixam isso claro. Então nós vemos aí o grande trabalho que falta, que temos pela frente. Então, amigos, o sinal de Caim é esse sinal aí que nós mesmos vamos analisar, fazer a nossa reflexão, autocrítica, autoanálise, e para descobrir quais são os sinais que nós ainda estamos irradiando para o mundo. Certo? Porque os nossos sinais é que fazem o mundo estar como está. Que Jesus nos abençoe. Na semana que vem nós continuamos aí para terminar o versículo 15.